Continue participando, 3303-3600, esse é o telefone, é o WhatsApp também aqui do Grande Jornal da Morada. Marcelo Bonholi, vamos a esse caso aqui de Boa Esperança do Sul. Homem é preso por maus tratos a um cachorro, um caso que aconteceu num sítio de Boa Esperança do Sul. Pois não, Bonholi? Chico, isso aconteceu e esse senhor, né, de 57 anos foi detido em flagrante na manhã dessa quinta-feira por suspeita justamente de maus tratos contra um cachorro no sítio que fica ali em Boa Esperança do Sul, município que fica a 35 quilômetros aqui de Araraquara, no interior paulista, né? A Polícia Civil chegou no local após receber uma denúncia justamente anônima que relatou a situação desse animal. A equipe foi composta por integrantes de duas representantes de uma ONG. Lá no local, eles acabaram confirmando essa situação. O cachorro estava extremamente magro, maltratado, faltava alimentação e água. Bom, pelo menos essa informação que a gente tem, o que vai ser constatado, é claro, por quem estava no local. Durante a vistoria, os agentes também localizaram 5 correntes de ferro que, segundo a equipe, era utilizada para manter o animal preso de forma inadequada. Todo o material foi apreendido como prova, Chico, e encaminhado para a delegacia. A gente tem uma lei que fala sobre essa situação, se não me engano o nome da lei é Lei Sanção, e isso levou esse indivíduo, portanto, até a delegacia. O caso continua sendo investigado para verificar se há outros animais em situação de risco, Chico. Muito importante que a investigação continue, né, Marcelo Bonholi? Porque o animal estava acorrentado de maneira inadequada, não tinha a alimentação como deveria ter, e nós estamos vendo ali o animalzinho nos braços ali de uma das protetoras, né? A ação, portanto, da polícia conduzindo esse homem para a delegacia. Marcelo, obrigado pelas informações. Você volta mais tarde aqui no Jornal da Morada, inclusive com o áudio que você citou. Agora a gente precisa chamar a atenção dessas pessoas, Bonalda. Não tem condições de cuidar do animal? Procura alguém que possa adotar. Não tem condições? A responsabilidade é sua. Foi você que pegou quando era pequenininho, filhotinho, bonitinho. A responsabilidade de cuidar, claro que é sua. Agora, chegou o momento, por algum motivo ou outro, você não tem condições de manter esse animal na sua casa, no seu sítio, procura, de repente, alguém do sítio vizinho, se tem interesse em cuidar do animal, em adotar. De repente, alguém tem interesse em levar para a cidade também, para sua casa. Procura uma protetora que conhece muita gente, que de repente tem um sítio que tem interesse. Agora, maltratar o animal, deixar com fome, aí tem que responder por isso mesmo. Olha, Chico, para mim são pessoas desprovidas de qualquer tipo de sentimento. Para mim ali tem algum distúrbio psiquiátrico, sei lá qual o nome que a gente possa dar, mas uma pessoa que maltrata animal, ele maltrata até pessoa. É uma pessoa que eu falo que não tem sentimento mesmo, ele não tem arrependimento, porque assim, ele sente prazer, né, em causar o mal. Porque qualquer de nós, que eu falo que é o senso comum, né, o senso comum, nós estamos todos, quando você vê um animal nessa situação, qual é o primeiro pensamento que vem? Eu vou cuidar, eu vou resgatar, né, eu não consigo imaginar, né, então eu acho que tem que ser responsabilizado sim, né? Eu acho que tem, pelos maus tratos, mas eu acho que vai além da pena, né? Eu acho que a pessoa tem no seu interior essa vontade, esse prazer do maltratar. Mas você acha que toda pessoa tem a consciência de que está provocando maus tratos? Tem. Será que tem? Sabe por que eu estou fazendo esse questionamento? Para a gente fazer uma reflexão. Porque eu conheci uma protetora de animais que ela tinha 70 cachorros na sua casa. 70. Dentro do seu carro, um Fiat Uno, tinham pelo menos uns 10, que dormiam lá e não saíam. Por quê? Ela não tinha onde deixar os animais porque não cabia mais na casa. Então, o espaço que ela tinha para abrigar esses cachorros era o Fiat Uno. Ela circulava pela cidade com os animais dentro do carro. Até que depois isso foi denunciado e esses animais foram recolhidos e encaminhados para um abrigo. Então, nesse caso, ela imaginava que estava protegendo os animais. Mas não tem como você cuidar de 70 animais na tua casa. Isso é maus tratos, você manter um animal dentro de um Fiat Uno. Por mais que ela tinha, né, a boa intenção, porque eram animais de rua, não tinha ninguém que acolhesse esses animais, aí ela levava para casa, mas você acaba maltratando também dessa forma.
vira uma acumuladora de animais. É isso que eu ia dizer. Ela então, não nesse tipo de caso, veja bem, não é isso que eu estou falando. Eu estou trazendo um exemplo também de tem gente que não tem a consciência, então, um outro acha exemplo que está cuidando. Que eu acho que é um desvio psiquiátrico, porque como é que a pessoa não tem bom senso em dizer o não? Aqui não cabe mais e vou achar. Então, eu acho que é um desvio psiquiátrico, sim, Chico. Né? Então, nesse caso, ela não bate, ela não prende, ela não acorrenta, ela não tem o prazer de ver o maltratar, que é uma outra coisa. Mas ela não tem essa noção, né, de dizer o não e de causar um mal sem ter a percepção do mal que ela está causando. E às vezes também tem aquela situação de que o animalzinho ele acaba apresentando algum diagnóstico, alguma doença que a pessoa não tem mais condição de cuidar. Não Exatamente. consegue, sabe, arcar, né, Chico, com os valores, porque, gente, a vacina, alguns tipos de tratamento passam de 2, 3 mil reais e a pessoa não tem condições. O cachorrinho ele não consegue se alimentar, o gatinho, tudo mais. Então são várias situações que podem acometer. E aí a pessoa ela tem que ter a consciência, né, de pedir ajuda. Olha, eu preciso de ajuda, eu não tenho mais condição. E nós temos os casos de maus tratos também, dessas pessoas que deixam o seu cachorrinho à torta à direita para a rua. Nós temos casos onde o bichinho é rebelde mesmo, que a gente sabe. Que o muro pode ter 2 metros, o caramelo ele vai lá, ele sobe o muro, ele pula, mas são poucos casos. Que eles são danados mesmo, eles sobem a grade, você vê alguns vídeos aí na internet, você fala, como assim o bicho escapou? A pessoa põe até câmera para descobrir, porque ela fala, não tem por onde ele passar, e ele passa por um buraquinho. Eu falo que tem cachorro que pensa que é gato, exatamente. Que a gente olha é surreal. Então, assim, são alguns casos onde é difícil a pessoa conseguir conter, mas acaba sendo maus tratos aquela pessoa que não tá nem aí. Olha, o bicho escapa, ele morde os outros na rua, ele mata gatinho, ele mata outro bicho, ele ataca outro cachorro, não tá nem aí, e por vezes, Chico, o proprietário não tá nem aí, não liga. Tem muitos que se preocupam e falam, eu não consigo, é difícil conter ele, o bicho é rebelde, é danado, eu tento. Mas também acaba se assemelhando em alguns casos a maus tratos, porque tem gente que tem meia dúzia e deixa tudo pra rua. E nisso ele pode atacar uma criança, porque é um animal irracional. As pessoas falam, mas ele era tão bonzinho e de repente do nada ele atacou uma pessoa, atacou um gato, tudo mais. Então pode acontecer. Então por isso que isso também acaba se assemelhando a maus tratos em algumas ocasiões. Mas olha, achei que eu vou aproveitar que a gente está nessa pauta e quando a gente vê a protetora ali com um bicho no colo, a gente não sabe a importância dessas pessoas na nossa comunidade. Aqui as pessoas conhecem, tem a Luna Maier, que tem os gatos, tem o Renan, que tem um espaço que ele acolhe até cavalo. A minha irmã vai lá aos finais de semana ajudar, tem a esposa... Nossa, esqueci o nome dele, gente, o Alzheimer, mas enfim, que ela é veterinária e ela também presta serviço. Então a gente tem a Carol, né, que é advogada e trabalha nessa área e atua nessa área. A minha irmã mesmo adotou o Fred, tadinho, era um cachorro velho, doente, e ela falou, não, eu vou pelo menos proporcionar uma vida saudável. Então, assim, é louvável essas pessoas que cuidam. E eu fico muito chateada quando as pessoas falam assim, mas de criança não cuida. E aí eu falo, gente, nós temos que dividir, né? A sociedade precisa dividir quem cuida da criança, quem cuida dos animais, quem cuida dos idosos. Então, assim, parabéns para essas pessoas, Chico. Parabéns mesmo. Tem muita mesmo. gente, né? Tem muita gente em todas as regiões de Araraquara. Sempre tem uma protetora que está preocupada com a situação dos animais de rua. Imagine se não fossem essas protetoras, o que não seria, né? Porque o poder público não consegue dar conta. Mesmo com a quantidade que nós temos de pessoas que voluntariamente fazem a sua parte, o poder público ainda deixa muito a desejar quando a gente fala de cuidado animal, de controle de população animal de rua. E então, você achou relevante esse nosso conteúdo? Você pode fazer a sua inscrição aqui no nosso canal, curtir também o conteúdo e outra coisa, né? Compartilhar com seus amigos para que essa informação alcance outras comunidades. E também aquela história, se você quer comentar as notícias, você pode ficar à vontade, tudo aqui no nosso canal do Portal Morada no YouTube.